Senhoras e senhores, jovens deputados e deputadas, sejam novamente bem-vindos e bem-vindas. Para brilhantar ainda mais esta cerimônia da primeira edição do Parlamento Jovem Catarinense, do programa Antonieta de Barros, convidamos o palestrante, também ex-deputado aqui desta Casa Legislativa, senhor Sandro Silva. Ele irá falar um pouco com a gente sobre ações afirmativas em Santa Catarina. Deputado Sandro Silva é formado em analista de recursos humanos pela Faculdade de Tecnologia de Santa Catarina e em comunicação social pela Escola de Comunicação Social da Diocese de Joinville. Pelo Partido Popular Socialista, o PPS, elegeu-se vereador em Joinville para o mandato de 2009 a 2012, o primeiro afrodescendente parlamentar da história do município. Presidiu também a Câmara daquele município de 2009 a 2010. Renunciou ao mandato para presidir o Departamento de Transportes e Terminais, o DETER, nomeado pelo governador Raimundo Colombo, onde ocupou a função de 2011 a 2012. Também tomou posse como deputado estadual na 17ª legislatura, nos anos de 2011 a 2015. No parlamento, Sandro liderou o PPS e participou de diversas comissões dessa casa. Com a palavra, ex-deputado Sandro Silva. Bom, gente, mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde a todas também. Ô, Léo, acho que eu vou usar o microfone. Bom, primeiramente, essa não é minha voz natural, tá? É que eu dormi com o ventilador nas costas e aí eu acabei ficando gripado. Então, não é essa a minha voz. Bom, em segundo lugar, eu gostaria de dizer que eu me vejo representado, vejo meu filho representado em vocês e vejo mais de 500 mil jovens negros também representados em vocês, 500 mil jovens negros de Santa Catarina representados em vocês. Eu fiquei a todo momento tentando imaginar o que Dona Antonieta falaria para vocês, né? O que Dona Antonieta de Barros falaria para vocês, ao ver, depois de quase 100 anos, esse parlamento ser tomado, né, por tantos jovens negros, pobres, da periferia, dos morros da nossa capital. Jovens quilombolas tem aqui também, né? Então isso o que será que ela falaria para cada um de vocês, né? O orgulho, ela olhando para nós de onde ela está, né? Com certeza ela está olhando para vocês e tendo um orgulho danado, um orgulho tremendo disso que está acontecendo hoje, né? Principalmente porque leva um programa que leva o nome dela, né? Então, eu me vejo representado, vejo meu filho representado também. Eu tenho um filho de 15 anos, 1,87 m, um baita de um nego, 15 anos. Entendeu? Então, e como é importante, né, tá rolando na internet uma foto da Maju com a menina que correu para abraçá-la, né? Para ver como é importante a representatividade, se sentir representado. E eu já senti isso quando meu filho era pequeno, que era diferente de mim já, porque quando eu era pequeno, isso já fazem 40 e tantos anos atrás, quando meu filho era pequeno, quando eu era pequeno, os desenhos que eu tinha era He-Man, era Superman, era Space Ghost, Caverna do Dragão, né? Muitos poucos personagens negros para eu pegar e me espelhar, né? Quando meu filho nasceu, já tinham vários personagens negros, em vários desenhos negros. E hoje,
o mercado, todo mundo se preocupa com essa diversidade. As empresas de cosméticos, produtos de beleza, se preocupam também com essa representatividade também. Porque são bonzinhos? Não. Porque eles sabem que 54% da população não pode ser ignorada. Né? A renda de 54% da população não pode ser ignorada. Então, por isso que é importante, mais do que isso, da gente ocupar espaço, também brigar por políticas afirmativas, como é o programa Antonieta de Barros. Bom, eu vou... Não, é aqui. Isso. Bom, me apresentar rapidamente. Como já foi falado, fui vereador em Joinville, o primeiro vereador negro de Joinville, primeiro presidente da Câmara de Vereadores, negro, obviamente, também. E numa eleição difícil, em que tinha gente que falava o seguinte, olha, se o dia que se eleger um vereador negro em Joinville, eu ando pelado no meio da rua. As pessoas não andaram. Entendeu? Não, entendeu? Então assim, ó, a gente, como foi falado, né, como a doutora falou, às vezes a gente precisa provar 2 vezes mais, brigar 2 vezes mais, resistir 4, 5, 6 vezes mais. Não é isso? Tem que ter resistência, tem que ter força. E quando a gente sai em grupo, essa resistência ela pode ser ainda maior. Porque, às vezes, querem nos separar, nos dividir, para que a gente perca nossas forças. Então, é importante que a gente tenha o ajuntamento. Né? Como foi com Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, lá em Selma, né? Em que todos marcharam pela luta dos direitos civis americanos. E assim tem que ser todos nós também. Como é em Floripa, em que brigam Marcos Caneta, Jerussi Romão, né, que briga o próprio Quido, que brigam tantas outras pessoas, Juninho Mamão, Márcio de Souza, Vera Frimiano, tantas pessoas que lutam e resistem, uns há mais de 30 anos no movimento negro aqui na capital, e tantos outros que lutam aí fora. Bom, fora da vida profissional, eu comecei a trabalhar com 10 anos como jardineiro. Eu sou filho de uma... Minha mãe era diarista, eu a perdi início desse ano. Meu pai era jardineiro, vivia de fazer bicos por aí. Meu pai é vivo ainda, foi pescador durante muito tempo. E as pessoas falam assim, pô, mas se tu conseguiu ser vereador, conseguiu ser deputado, por que os outros não conseguem? Porque a gente não pode fazer as coisas pela exceção. Joaquim Barbosa conseguiu ser juiz? Conseguiu. O Supremo Tribunal Federal conseguiu. Mas são exceções que vão escapando a grande regra que é o quê? Da exclusão. Certo? A grande regra que existe no Brasil com relação à população negra, com relação à população pobre, com relação à população LGBT, com relação às mulheres, é de exclusão. Essa é a grande regra. Tanto é que em Joinville, em 2014, é uma pesquisa em que eles falaram o seguinte, fizeram uma pesquisa para saber como que as empresas em Joinville contratavam. E eles chegaram à conclusão, após ver todos as fichas de cadastro dos empregados, chegaram à conclusão seguinte, que lá em Joinville eles têm preferência por jovens, homens e brancos. Então, o que acontece? Se for uma mulher de 40 anos, negra, as chances de empregabilidade dela são reduzidíssimas. Então, é muito complicado viver, mas só que eles falam isso na hora de fazer a entrevista, não falam. Eles apenas dizem, olha, não passou, tal, foi um prazer te conhecer, mas não falam que é por causa da cor, porque é mulher, porque é gay. Eles não falam isso. Eles só falam, olha, tudo bem, deixa para a próxima, espero te ver uma próxima oportunidade. Então, realmente, é lamentável isso. E quantos de vocês, não é, que deixaram de conseguir um emprego por causa da cor da pele, por causa da opção sexual, por causa do gênero de cada um de vocês? Bom, eu estive aqui na Assembleia durante 2 anos, como suplente, no lugar do deputado Altair Guide. Ele passou por um tratamento de saúde, e eu fiquei aqui 2 anos como deputado estadual. E foi um momento histórico também, por quê? Porque, desde a Antonieta de Barros, nenhum negro tinha
estado na Assembleia como deputado estadual. E foi marcante, foi histórico, porque quando eu vi o vereador Márcio de Souza chorando por causa da posse de um negro aqui na Assembleia, isso foi marcante, porque significava muito, não para o Sandro, mas para todo o movimento negro de Santa Catarina. Ter, enfim, depois de tanto tempo, um deputado estadual negro, que, de alguma forma, abriu vias para visibilidade, para representação, para botar em pauta, para colocar em pauta, depois eu vou trazer para vocês alguns projetos que a gente conseguiu encaminhar, virar lei, e outros que a gente não conseguiu. Mas como é importante a representação, porque a gente briga pelo que é nosso, não é isso? Os agricultores por eles, a bancada da bala por eles, a bancada da Bíblia por eles, os negros por eles. Então, cada um acaba brigando por aquilo que é deles. E nós, negros, precisamos estar aqui. Estar aqui para quê? Para fazer toda a vida o debate em cima daquilo que é nosso, da nossa dor. Porque alguém pode falar o seguinte: olha, eu sei a sua dor. Eu sei a sua dor. Alguém é capaz de saber da dor do outro sem ser o outro? Né? Faz um exercício agora, dá a mão para a pessoa do teu lado. Dá a mão. Dá a mão. O que vocês estão sentindo? Estão sentindo uma mão gelada, uma mão quente, mas você está sentindo frio na tua mão, não é isso? É o frio na tua mão, o calor na tua mão, não é isso? Se apertar um pouquinho mais, vai sentir uma pressão na tua mão. Só que vai sentir a pressão na tua mão, não é a força que a pessoa faz. Não é isso? Pode largar. Quem quiser ficar com a mão de mão dada, fica tranquilo também. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Eu não sou capaz de sentir a dor do outro. Eu sinto aquilo que é meu. Eu sinto a minha mão, eu sinto aquilo que é meu. Então, das nossas dores, por mais que falem, olha, nós sabemos o quanto os negros sofreram, nós sabemos o quanto é difícil ser quilombola no Brasil, nós sabemos o quanto é difícil ser gay no Brasil, nós sabemos o quanto é difícil ser mulher no Brasil. Mas só a mulher sabe o que é ser mulher. Eu posso imaginar muito de longe o que é ser, e eu, às vezes, eu fico muito bravo porque como é difícil ser mulher no Brasil. Morrer só porque é mulher. Não é isso? Só porque tu é mulher, o cara acha que pode mandar em você, que você vai ficar com ele e tal, e assim por diante. Não pode, não fica, mata. Não é isso? Não conseguir emprego só porque fica grávida. Eu dou aula num curso profissional, em escola de ensino profissional, e uma aluna chegou e falou o seguinte para mim, a gente está no assunto sobre entrevista de emprego, assim por diante, e ela falou o seguinte: professor, o cara ficou 1h40 me entrevistando. E o único assunto que foi sobre o meu útero. Ele queria saber se eu ia ficar grávida, se eu pensava em ter filhos, quantos filhos eu queria ter, se eu estava planejando ficar na cidade ou não, tal, mas foi 1h40 só sobre o útero dela, só para saber se ela queria engravidar ou não. Por quê? Porque isso tem consequências de licença maternidade, assim por diante. Ora, da onde que saiu o cara que deu a luz? Né? De onde que saiu aquele cara? Saiu de uma mulher que deu a luz para ele. Entendeu? Então, como é que é essa coisa louca, né, de ser mulher? Então, realmente, as pessoas não têm essa sensibilidade. Então, a gente precisa realmente fazer com que, a gente vai entrar nesse assunto da diversidade, fazer com que o mercado cada vez seja mais diverso. Tanto os setores públicos, privados e assim por diante. Certo? Bom, falei de Antonieta de Barros, dispensa a apresentação, ainda mais que vocês estão num projeto que leva o nome dela, e também não precisa falar aqui da importância que ela tem na nossa história, da importância que ela teve na nossa história, né, e o quanto de peso que carrega a marca e o nome Antonieta de Barros. Certo? Então, eu vim falar aqui também um pouco de
ações afirmativas. E fala ali, né, que são atos ou medidas especiais e temporárias tomadas ou determinadas pelo Estado espontânea ou compulsoriamente, ou obrigado, com o objetivo de eliminar desigualdades acumuladas, garantir a igualdade de oportunidades de tratamento, compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização decorrente de motivos raciais, étnicos, religiosos, de gêneros e outros. Então, por que existe ações afirmativas? É porque a coisa não está certa, né? A coisa não está correndo como o planejado. Entendeu? Mulher é tratada igual ao homem no Brasil? Idosos igual aos jovens? Negros igual a brancos? Entendeu? Então, os pobres igual a ricos? Não. Entendeu? Então, o que acontece? Embora muitos sejam contrários à questão de ações afirmativas, enquanto as desigualdades não forem excluídas no Brasil, as ações que, por enquanto, deveriam ser temporárias vão se perenizando. Certo? Então, as ações afirmativas precisam ser, na sua essência, temporárias. Mas só que, como o Brasil é um país desigual, acaba tendo que se perenizar, perpetuar algumas ações afirmativas. Estudiosos falam que se começasse hoje a se fazer trabalhos de igualdade salarial entre homens e mulheres, progressivamente, somente daqui a 50 anos, os homens e mulheres teriam a mesma faixa salarial no Brasil. Certo? Então, realmente, para ver a necessidade dessa implantação. E tem outra coisa, as pessoas falam muito sobre a questão de cotas no Brasil, né? Ah, porque não sei o quê. E às vezes nós negros achamos que não merecemos as cotas, que não temos, porque os outros porque a gente é inteligente igual ao outro. Só que Obama não se tornou presidente de Vardy, certo? Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks e tantos outros não brigaram por nada. Eles lutaram justamente para criar políticas de ação afirmativa, para criar cotas para negros nas universidades, para dar esse direito. E por isso que a gente consegue olhar para os Estados Unidos hoje, consegue olhar para lá e ver muitos negros multimilionários. Muitos negros multimilionários, não é só no ramo da cultura. São grandes advogados negros, grandes empresários negros. Não sei se vocês viram, na faculdade de Princeton, lá nos Estados Unidos, um grande empresário negro, na formatura de 200 jovens negros, que Princeton majoritariamente são negros, na formatura, 200 jovens negros, os que tinham dívida, ele disse que pagaria todas as dívidas daqueles jovens adquiridas na universidade. Entendeu? Então, quando que um homem negro no Brasil consegue fazer isso numa formatura? Entendeu? Então, realmente, para a gente ver quantos passos a gente precisa dar. Né? A gente fala em ter vereadores negros, ótimo. A bronca é com vocês. Entendeu? A bronca é com vocês. Não dá para relaxar. Eu vou pedir algo para vocês. Licença um pouquinho. Primeiro eu quero parabenizar vocês por esse tema de compromisso. Né? Por esse tema de compromisso aqui, porque isso aqui tem que ser colocado numa moldura e exposto num lugar onde você vai ver todo dia. Porque eu peço que, naquilo que você acredita, que de forma alguma te deixe sossegado, te deixe sossegada, enquanto você não entender que você tem que estar nos espaços que são nossos. Tem que ser vereador, tem que ser deputado, tem que ser vereadora, tem que ser deputada, tem que ir para a luta, nem que seja para ser candidato. Ah, vai perder? Beleza, eu perdi a minha primeira eleição, perdi 2 eleições antes de ganhar uma. Só que a importância de se trazer para o debate as nossas pautas, que são importantes. As nossas pautas precisam estar no debate.
Então, coloca no lugar onde todo mundo vê. Guarda o crachá, guarda a camiseta, guarda tudo que vocês quiserem, porque isso é história na vida da família de vocês. Isso é história de vocês. Daqui a 80 anos, os bisnetos, tataranetos de vocês têm que olhar e ver o que vocês fazem parte da história do Legislativo de Santa Catarina. Vai estar a foto de vocês aqui como a primeira turma do Parlamento Jovem Catarinense do PAB. Não é nada... Talvez vocês não consigam mensurar isso agora, mas é algo que é extraordinário para o momento. Certo? Só para vocês verem como a representatividade aqui em Santa Catarina é baixa, eu coloquei 10%, está errado ali, tá? Não é 10%. Nós temos, em Santa Catarina, 2.900 vereadores. 2.900 vereadores. Nós temos 30 vereadores que se declaram negros. 30. Então, se você pegar 300, vai dar 10%, vai dar 1%. Entendeu? 1% de todos os mandatos são negros. Então, imagina, tu andar um estado inteirinho e encontrar apenas 30 deputados negros. 293 municípios. E aí, a gente fala das 12 mulheres que tomaram posse aqui como deputadas, aqui na Assembleia, mas temos apenas uma negra que se elegeu deputada, de fato, um negro que foi suplente, e nós temos, entre esses dois mandatos, 800 mandatos, porque cada legislatura, em 80 anos, são 20 legislaturas. Cada legislatura são 40. Então, são 800 mandatos em que nenhum deputado negro se elegeu. Certo? Então, passaram 800 deputados e nenhum era negro. Nenhum é negro. Certo? Então, é importante perceber isso também. Entendeu? Então, em Santa Catarina, o levantamento foi feito no tempo que eu era coordenador da Igualdade Racial de Santa Catarina. Fiquei lá de 2015 até o final do ano passado. Então, a gente fez esse levantamento em que a gente viu que apenas 1% dos vereadores no Estado são negros. Outro levantamento que a gente fez, enquanto coordenador da Igualdade Racial, junto com a nossa equipe lá, é que, no serviço público, os negros estão, em sua maioria, na Polícia Militar, na educação e na saúde. Certo? Então, Secretaria de Administração, muito pouco. Secretaria da Fazenda, muito pouco. Entendeu? Não é nada representativo, mas estão, em sua maioria, naquilo que é a demografia, porque em nosso estado nós somos 15% de negros, certo? 15% de negros. Então, de 6 milhões, você pega, são 900 mil, né? 6 milhões e pouco, 7 milhões, fica entre 900 e 1.200.000 negros no estado. Então, na educação, chega perto de 15% de trabalhadores negros da educação, na saúde, também próximo disso, e na PM fica próximo a 8% de policiais militares negros na PM. Bom, falar aqui de uma lei que eu criei enquanto fui deputado estadual, que é a lei que cria a Semana de Atenção à Saúde da População Negra, certo? Porque nós negros, em função de miscigenação, de tantas outras coisas, nós adquirimos algumas doenças que se sobressaem mais em nós. Porque queremos? Não. É porque acontece conosco. Certo? É para bonito? Não, não é. Entendeu? É para se aparecer, dizer que criar uma semana? Não. É porque justamente a gente morre mais de infarto. A gente morre mais de derrame cerebral. A gente tem mais problema de glaucoma. A gente tem mais problema de diabetes. Certo? Então, isso acomete muito mais a nós. Então, a Semana de Atenção à Saúde da População Negra é uma semana de conscientização para nós negros e também para quem trabalha no serviço de saúde também do Estado. Por quê? Porque eles têm que saber que quando chega um homem negro, quando chega uma mulher negra, ele tem que dar uma atenção maior para pressão arterial, tem que dar uma atenção maior
para a diabetes, uma atenção maior para a pressão de globo ocular, entendeu? Porque, notadamente, não é de Vardy que o SUS criou um programa apenas para a saúde da população negra, certo? Então, ora, é baseado em que tudo isso? É baseado em dados, certo? É baseado em dados, por esse motivo que o SUS criou a Política Nacional da Saúde Integral da População Negra, certo? Então, para transversalizar isso, a gente também criou aqui a Semana de Atenção à Saúde da População Negra. Bom, e aí entra algumas coisas. Eu também dei início a um projeto de lei que exigia a presença de negros e negras nas propagandas do Estado, nas peças publicitárias do Estado, seja outdoor, seja TV, né? Por quê? Ah, mas é para se aparecer, é para bonito? Não, mais uma vez, não é para se aparecer nem para bonito. É porque é para representatividade. É para meu filho olhar e ver, poxa, eu posso ser modelo. Não é isso? Os nossos irmãozinhos olharem, olha, eu posso ser modelo. Eu posso viver disso. Eu posso colocar dinheiro no bolso sendo modelo. Entendeu? Fazendo peça publicitária. Porque o que acontece hoje? Quantos de nós imagina que esse é um espaço nosso? Né? Quantos de nós imagina que a gente pode estar lá? Se eu olho a TV e não vejo, se eu ando daqui até Joinville, tem uns 300 outdoors, eu vejo 1 ou 2 negros, eu vou imaginar que eu vou perder tempo para gastar dinheiro com book. Eu vou gastar tempo para perder tempo para fazer teatro, para ser ator, para participar de publicidade. Se a gente não se enxerga, a gente não se motiva. Então, só que esse projeto de lei ficou parado na casa, como o meu mandato acabou, ele acabou sendo arquivado. Não deu, mesmo assim, ele foi vetado à época, porque diziam que o Poder Legislativo não podia ter gerência sobre a iniciativa privada, certo? Então, mas são iniciativas que têm que a toda hora estar colocando em prática. Né? Então, quando a gente vê Natura, quando a gente vê Boticário, né? Natura e Boticário, Itaú, tantos bancos, tantas empresas, tornando tão diversas as propagandas, é porque não é bondade, mas é porque eles estão enxergando em nós, certo? Em cada um de nós, consumidores potenciais. E eles não são loucos de perder o... né? Então, ontem eu estava dando aula, aconteceu a mesma coisa. Eu comecei a falar, daí a voz do Google, não entendi. Né? Não entendi. Entendeu? Então, esse era um projeto. Bom, e eu quero falar com vocês sobre diversidade. Né? O que é diversidade? A diversidade, mesmo aqui, sendo a maioria negros e negras, mesmo entre negros e negras, nós temos um ambiente totalmente diverso, é ou não é? É ou não é? Certo? Então, a diversidade, ela realça as diferenças individuais e se contrapõe à homogeneidade. Entendeu? Então, ser diverso não é homogêneo. Certo? Então, mesmo entre negros e negras, nós temos diferenças. Somos diversos, porque um mete um turbante, o outro mete um rastafari, né? o outro mete uma saia, né? o outro mete uma trança, tá? Um tem temperamento aqui, temperamento acolá, então somos diversos. Bom, e a diversidade, quando se fala em diversidade, as pessoas pensam, não, é público LGBT. Pensam que é só sobre negros. E é muito mais amplo do que a gente imagina. E vocês que vão legislar durante essa semana precisam estar cientes de que as políticas de diversidade são muito mais amplas que isso. Ela fala de portadores, pessoas com deficiência, fala do público LGBT, fala de imigrantes, fala de idosos, fala de mulheres, negros, os gordos e etc. Certo? Fala de tudo. Por quê? Quantos preconceitos existem por aí? Quantas fobias existem por aí que precisam ser quebradas? E a gente precisa dar espaço, vez e voz
em todos os espaços para todos, certo? Só que, antes de falar de diversidade, a gente precisa falar de tolerância. O que é tolerância? Tolerância é o seguinte, eu sou Vasco, tu é o quê? Quem é? Tu é? É corintiano, beleza. Flamengo. O que é a tolerância? A tolerância é o seguinte, olha, eu sou Vasco, tu é Mengo, certo? É mesmo? Tu é Flamengo, certo? Só que a tolerância é o quê? A tolerância é o seguinte, olha, beleza. Flamengo, Vasco, fica na tua, fica na minha. Certo? Você é evangélico, eu sou mãe de santo, mas fica na tua, eu fico na minha. Não é isso? Beleza. Se tu não avançar, eu não avanço. Eu te tolero. Certo? Eu estou te tolerando. Desde que você não avance o sinal. Certo? Então, na verdade, o que a gente precisa mais do que tolerar, a gente precisa respeitar. Porque o respeito faz com que, mesmo a pessoa sendo de outra religião, mesmo a pessoa tendo outra opção sexual, mesmo a pessoa sendo de outro gênero, mesmo sendo de outro time, eu respeito a pessoa e permito que ela esteja no mesmo lugar que eu, certo? E eu tenho uma convivência sadia, saudável com aquela pessoa, entendeu? Então a gente se permite, o respeito é isso. E eu coloquei a imagem dessa mãe de santo, eu não lembro o nome dela, mas ela faleceu, acho que ano passado, esqueci o nome dela. Mas por quê? Porque esses dias do Bom Dia Brasil, no Bom Dia Brasil passou uma reportagem de uma que era sobre uma mãe de santo, que ela, todos os dias pela manhã, ela lavava a calçada com as águas dela, né? As águas de cheiro, aquela coisa toda ela lavava. E ela tinha um vizinho evangélico. Lavava todo dia, acordava de manhã, lavava, no outro dia acordava de manhã, lavava, acordava no outro dia de manhã, lavava. Teve um dia que o vizinho não suportou. Pegou uma pedra dessa idade, jogou na cabeça dela. Entendeu? Não, ela ficou internada e depois acabou saindo sem sequelas, graças a Deus, né? Ou graças àquilo que ela acredita, né? Entendeu? Mas o que acontece? O que acontece? A intolerância, percebam que se ele respeitasse a religião dela, ele não faria isso nunca. Mas ele foi tolerando até intolerar. Certo? Então, quantas vezes existem intolerâncias? Quantas vezes nós somos intolerados? Certo? Intolerados pelo sistema, por órgãos públicos e assim por diante. Todos os dias a gente vê intolerâncias por aí. Certo? Então, tolerância é bacana? É bacana. Só que não permite troca. O respeito é bacana, porque o respeito permite que eu conviva, que eu troque experiência com o outro. Ok? E nós temos que falar de igualdade. O que é igualdade? Igualdade é o seguinte, somos todos iguais, certo? É isso? Somos todos iguais. A igualdade não fala isso? É tudo igual, não é isso? Tratamento igual, perante a lei somos todos iguais, não é isso? Não fala isso? Só que assim, ó, o ministro Ricardo Lewandowski, quando assinou a súmula vinculante que determinou a lei de cotas, ele falou o seguinte, olha, embora na Constituição, no artigo 5º, fale o seguinte, que somos todos iguais perante a lei, na prática isso não existe. Isso precisa ser corrigido. E é por isso que ele deu o aval para a criação da lei de cotas no Brasil. Entendeu? Porque não adianta, qualquer criança de 5 anos, eu fiz algumas palestras para crianças de 10 anos, em escolas, ano passado, várias. E as crianças de 10 anos falam que as pessoas não são iguais, que o pai e a mãe dela são diferentes no tratamento um com o outro. Certo? Porque, às vezes, a mulher trabalha o dia todo, tem que chegar em casa, lava roupa, lava louça, faz comida, e o bonitão do marido faz o quê?
só senta e, né, coça, né? Né? Entendeu? Não é isso? Então, o que acontece? Se tem homens aí que ajudam a mulher em casa, parabéns. Né? Entendeu? Parabéns. Mas, na maioria, o que é? A mulher tem 2 jornadas. Não é isso? Tem 2 jornadas. Chega no trabalho e tem que fazer comida pro bonitão. Tem que lavar a cueca do bonitão, não é isso? E é assim que acontece. Entendeu? Beleza. Então, assim, gente, igualdade... Olha só. Igualdade é tratar todo mundo igual. Então, vamos supor o seguinte. Seu nome é? E seu nome é? Oi? Inara. Por causa do Salgadinho, né? Da música Salgadinho, né? Já sabia, já. Então, aqui, ó. Temos e a Inara. Não vou esquecer mais. Temos a Fabiana e a Inara. A Fabiana e a Inara estudam na mesma escola. Chega na hora da merenda, na hora do intervalo, na hora do recreio, o que acontece? A Fabiana ganha um todinho e a Inara ganha um todinho. Trata igual? Trata igual, não é isso? Beleza. É igualdade isso? É igualdade. Beleza. Só que eu preciso, para ter... Opa, cadê tu? Aqui. Para ter equidade, eu preciso olhar para a vida da Fabiana e para a vida da Inara. Certo? Então, eu vou olhar para a Fabiana. Olha, a Fabiana tomou um todinho, mas chega em casa, não tem o que comer. Ela chega em casa já pensando em voltar para o colégio para tomar o todinho. Certo? Porque não tem o que comer, não consegue estudar, tira nota baixa, porque a barriga está sempre vazia. A Inara, pelo contrário, tomou um café da manhã em casa, né, um misto quente com suco de laranja, melancia de sobremesa, tomou um todinho, até meio que desprezou o todinho. Chegou em casa, almoçou, aquele bife com batata frita, arroz e feijão. À tarde, um café, a mãe levou num café colonial, não é? À noite, pediram uma pizza gigante para todo mundo. Não é isso? Beleza. Ficou a metade e dormiu mal de tanto que comeu. Certo? E aí, chega no outro dia, as 2 recebem o mesmo todinho. Isso é igualdade. Agora, se for olhar para a vida de cada uma, quem merece comer mais? A Fabiana. Por quê? Porque se eu quero colocar ela em igualdade com a Inara, para tirar as mesmas notas que a Inara, eu tenho que chegar e fazer o seguinte, para tratar com equidade. E equidade é isso, equidade é justiça. Eu tenho que fazer o seguinte, olha, Fabiana, quando você chegar de manhã aqui, você me procura, eu vou ter um pãozinho para ti, pão com queijo, presunto, e um suquinho. Beleza? Pô, já vai ser outra Fabiana, já vai chegar grande na sala, né? Ó? Já vai chegar, entendeu? Tomou o todinho, antes de tu ir embora, vem aqui com a diretora ou com o diretor, almoça antes de ir embora, ok? Beleza? Isso eu estou dando as mesmas condições de tratamento para as duas, possibilitando que uma tire 10 e que a outra tire 10. Quem pensa direito com fome, gente? Não é isso? Não é? Quem pensa direito com fome? Ninguém pensa direito com fome. E quantas crianças nossas passam isso todo dia, não é isso? Que não tem o que comer. Então, é porque eu quero chegar num lugar com vocês que eu estou falando de tudo isso aqui. Entendeu? Então, lá. E por que falar de diversidade cultural nos dias de hoje? Por que falar? Por que eu estou falando sobre isso com vocês hoje? É porque, infelizmente, homens e mulheres são remunerados de forma diferente, já não é? Não é isso? São remunerados de forma diferente. Certo? Então tá ali, ó. Olha lá. A taxa de frequência escolar da mulher é maior que do homem. Estão conseguindo enxergar lá? Certo? Ó. As mulheres estão mais na escola. Os adultos de curso superior completo, quem tem mais? Mulheres. As brancas nas brancas e também entre pretos e pardos também são as mulheres que estão mais na universidade. Olha ali, o tempo dedicado aos afazeres domésticos. Os homens, em horas semanais, 10 horas.
Tem uns que não é isso, né? Uma média, né? Então, ali, ó. E as mulheres 18 horas por semana, certo? Chega, vai lá, faz comida, lava roupa, lava louça, faz comida, bota a criança dormir, não é isso? Não é isso? Tudo isso. Ali, ó, entre os brancos, o homem branco, 10 horas, e a mulher branca, 17 horas, ponto 7. Entre os negros, a mulher, o homem, desculpa, já ia avançar em mim já, né? Então, o homem, 10 horas, igual o homem branco, só que as mulheres acabam ficando mais tempo, as mulheres negras acabam ficando mais tempo fazendo afazeres domésticos, entendeu? Então, por isso que é importante. E a diferença salarial está ali, ó. O rendimento médio mensal está ali. As mulheres ganham R$ 1.700 e os homens aproximadamente R$ 2.300 mensalmente. Então já tem uma disparidade ali, certo? Então ali, ó, aqui, representação política. As mulheres são apenas 10% da Câmara, apenas 10%. Nos cargos de gerência das empresas, os homens ocupam 62% e as mulheres apenas 37,8%, certo? E está ali, ó, a desigualdade salarial no Brasil. Nós temos ali o homem branco ganha, em média, R$ 6.000. O homem negro, em média, R$ 4.810, 29 menos que o homem branco. A mulher branca ganha, em média, R$ 3.900 e a mulher negra ganha R$ 2.900 em média. 27, esse aqui é com nível superior, tá? Entendeu? Nível superior. Então, o que acontece? 27 menos que a mulher branca e 43 menos que o homem branco. Certo? Então, ali, volta lá. Então, ali, gente, ó. Eu sempre falo nas palestras que eu faço sobre isso, que é o seguinte. Você sendo mulher negra, você já está sujeita a entrar no mercado de trabalho ganhando menos que todos. Entendeu? Então, infelizmente, essa é uma realidade que precisa ser mudada e alterada o quanto antes. Vamos lá. Passando. Quando tem oportunidade. Né? Quando tem oportunidade. E quando tem, coloca onde? Onde não aparece. Não é isso? Há 3 anos atrás, eu fui no Shopping Miller, lá em Joinville. Fui no Shopping Miller, Joinville, e contei. Eu fiz questão de contar as pessoas que trabalham nas lojas do Miller. Contei em torno de 400 pessoas que trabalham nas lojas, que estão lá no balcão atendendo isso, aquilo. 400. Pessoas negras tinham 8. No shopping ao todo, nas lojas todas. Entendeu? Então, se você faz essa experiência, né? Vai no shopping, olha quantos negros e negras você vê trabalhando dentro do shopping. Entendeu? Que é o... Oi? E que cargos ainda, né? Se vocês forem na praça de alimentação, onde é que estão? Segurança, fazendo limpeza e assim por diante, né? Então ali, gente, ó, falando em PCDs, que também é um tipo de exclusão, 81% das pessoas contratam as pessoas com deficiência só porque é lei. Entendeu? Para cumprir lei. E só 3% contratam porque valorizam a diversidade. Então, onde que estão os PCDs também? Né? Empurrando o carrinho no supermercado. Não é isso? A maioria ensacando as compras do mercado. Não é isso? Então, você dificilmente vê um PCD, uma pessoa com deficiência, em cargos de gerência, em locais que são ditas o rosto da empresa. Né? Entendeu? Bora lá. E aqui nós vamos falar da população LGBT, que também sofre uma barbaridade também no Brasil. Então, aqui, ó, a homofobia mata uma pessoa a cada 25 horas. O norte do Brasil tem maior índice. Então, ali, ó, população trans, esse aqui é
em 2016, morreram 172 gays, 144 trans. Aí tem os bissexuais, lésbicas e heterossexuais, certo? Então, para ver quantas pessoas morreram apenas porque são gays, lésbicas e assim por diante, só porque é da população LGBT. Né? Então, às vezes dá nojo quando você recebe esses vídeos em que homens gays estão sendo violentados, né? Que estão sendo agredidos, tal, e as pessoas ainda acham graça disso aí. Certo? Então, ali, ó, a causa da morte, morreram por quê? Ó, os grupos que morreram mais, os gays, os travestis, as mulheres trans, as lésbicas, os homens trans e outros 24. A causa da morte, tiro, arma branca, que daí seria faca, bastão, né? Suicídio, 58, que a pressão é tanta que acabam se matando, espancamento, 32, asfixia, 22 e outras causas, 84. Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, eu tenho uma história para contar para vocês, finalizando a fala. Mas antes eu gostaria de falar o seguinte, olha, eu quero dizer que eu me emocionei várias vezes hoje vendo vocês aqui, recebendo o termo de compromisso e posse de vocês, cantando nacional. Eu vi alguns olhos lacrimejando. E eu digo para vocês, com certeza a Antonieta diria, né? A Antonieta era muito guerreira. Né? Diria para que vocês resistissem. Resistir até o fim, porque tem muita luta pela frente. E tem coisas que a gente sente. Tem coisas que a gente sente quando você está lá no travesseiro, na tua cama, no teu quarto, sozinho e sozinha. Eu tenho certeza que você pensa muitas vezes no futuro da família, no teu futuro, e você tem certeza que muita coisa passa por ti. Muita coisa na tua vida, na vida da tua família, passa por ti. E tem que ser por ti. Não dá para ser por mais ninguém. É você que está tendo as oportunidades, quando tantos outros estão sem tê-las. Então, vocês são 60 de 500 mil que precisam resistir e lutar e fazer essa resistência através de estilo de roupa, através de estilo de cabelo. Tem que ser isso mesmo. Na fala, tem que estar brigando isso, aquilo, tem que se impor. Entendeu? Então, gente, e terminando a minha história, terminando a história ali, e desejando para vocês uma boa estada enquanto deputados, e espero vê-los de verdade, como vereadores nessa cidade, como deputados nesse estado, como senadores nesse estado, certo? E quiçá como presidentes um dia também. É impossível? Impossível. Já falava o Chorão, é isso? É uma questão de opinião, não é isso? Então, temos que lutar. Quem diria que vocês, rentinhos, pequenininhos, lá na casa de vocês, estariam aqui hoje? Não é isso? Vocês imaginavam, há 2, 3 anos atrás, estarem aqui hoje? Quem imaginava? Quem imaginava? Ninguém imaginava. Então, a gente não tem barreira, certo? Então, aquelas crenças que colocaram na nossa cabeça, de que a gente não pode, de que não dá nada para a gente, que é tudo mais difícil, mas ainda bem que não é gemidão, né? Entendeu? Então, assim, gente, ó, tudo aquilo que falaram para nós, vamos deixar de lado. É um novo começo, são novas oportunidades para que realmente a vida de vocês mude. Mas não só a vida de vocês, mas a vida da família de vocês. E dos que virão atrás de vocês. Vocês têm lá, com certeza, um vizinho que está olhando para vocês. Tem um irmãozinho que está olhando para vocês. Tem um pai e uma mãe orgulhoso e orgulhosa de vocês. Né? Entendeu? Então, é preciso, todos os dias, pensar meta e resultado, foco e resultado, para que a gente consiga realmente
conseguir os objetivos. Bom, essa história, eu quero parabenizar o PAB por isso, o deputado Júlio Garcia por isso, quero parabenizar a deputada Marlene Fengler por isso. Lá no Canadá, esse jardim é na frente do Palácio do Governo canadense. Durante a Segunda Guerra Mundial, a rainha da Holanda, ela foi exilada. Ela foi exilada da Holanda e teve que ir para o Canadá ficar exilada. Ela estava grávida. E ela estava grávida e a filha dela só poderia ser rainha da Holanda, se ela nascesse na Holanda, em território holandês. Chegou o 7º mês, nada de acabar a guerra e nada de voltar para a Holanda. Chegou o 8º mês, nada de acabar a guerra e voltar para a Holanda. Chegou o 9º mês, nada de acabar a guerra e voltar para a Holanda. Chegou o dia do parto. Chegou o dia do parto e ela ainda estava no Canadá. E a filha dela não ia ser rainha da Holanda, não poderia, perderia o direito ao trono. O governo canadense, na noite em que a filha nasceu, ele disse o seguinte: esse quarto, durante essa noite, é território holandês. E a filha da rainha pôde ser, depois, rainha do Canadá, rainha da Holanda. Por isso, a Holanda, todos os anos, envia para o Canadá 20.000 mudas de tulipa, como forma de gratidão por esse gesto de boa vontade para com o reino holandês. Então, o que acontece? Quando se tem boa vontade do PAB, do presidente da Assembleia, da deputada Marlene Fengler, que é do Escola Legislativo, tudo é possível. E se a gente tiver boa vontade em lutar, em ir atrás, tudo será possível para nós também. Tá certo? O meu muito obrigado a vocês. Tá certo? Obrigado pela oportunidade de estar aqui também. Tá bom? Obrigado. A gente agradece, então, a presença do ex-deputado Sandro Silva. E vou deixar aqui aberto se alguém tem alguma pergunta a ser feita agora para o deputado. A gente deixa um tempinho até finalizar para tirar as dúvidas aqui com o deputado. Fabiana, sempre vou pedir para vocês falarem o nome para que possa ficar gravado ali e vocês poderem se identificar. Meu nome é Fabiana e eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor se vê ainda na vida política? Depois que eu saí da Assembleia, eu fiquei como coordenador da igualdade racial e eu senti a necessidade desses anos agora, esse ano principalmente, o ano que vem, de reestruturar minha vida, né? Vida familiar, eu tenho atividades privadas que eu acabo exercendo. Voltei a dar aula depois de muito tempo, porque eu gosto de tacar piazada demais, eu gosto muito de dar aula, mas eu me vejo lutando novamente por um mandato a partir de Joinville, né? Um mandato de vereança, porque eu acho importante essa questão de estar representando, de estar representando a nossa comunidade. Mais alguém? Não? Todas as dúvidas tiradas, então. Então, gente, vamos de novo agradecer a presença do professor Sandro. Professor, né? Porque ele disse que estava em sala de aula ontem, então por isso acho que tira de letra, né? Tocar uma turma com 60 alunos aqui. E parabenizar agora, a partir de hoje, vocês são vossas excelências, senhoras deputadas, senhores deputados. E amanhã, às 9h da manhã, estaremos todos aqui de novo. E nós faremos amanhã, deputado Sandro, a eleição da mesa diretora, né, no período da manhã. Lembram, cada partido teria que, em consenso, indicar um deputado ou deputada para concorrer à presidência e depois nós vamos fazer daí a eleição de todos os outros 6 cargos da mesa diretora. Ok? Então, amanhã, às 9h, estão todos aqui presentes. Muito obrigada, parabéns a vocês e até amanhã.